Este trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, do livro de Mateus, é sem dúvida um trecho bastante conhecido nosso, porque temos em mente, guardamos na nossa mente, a chamada parábola do semeador. E claro que muito já ouvimos a respeito deste trecho, e com certeza muita coisa já sabemos a respeito desse trecho tão interessante do Evangelho de Mateus. Contudo, temos hoje mais uma oportunidade de aproveitar um pouco mais e aprofundar um pouco mais o sentido que esta liturgia nos convida. Comecemos, pois, pela primeira leitura do livro de Isaías. Ali encontramos uma narrativa que precisa ser bem compreendida, para que não seja, de algum modo, distorcida e sirva de algo contrário ao que propõe o Evangelho de Jesus. Diz a leitura que a chuva que cai na terra, irriga a terra, produz o fruto, faz gerar sementes, e que tudo isso tem um propósito de Deus. Propósito de Deus é muito diferente de determinismo ou de destino. É preciso que compreendamos radicalmente esta diferença. Propósito não significa que você é predestinado. E esta é uma confusão muitas vezes feita na nossa igreja. E lamentavelmente, muita gente cristã, batizada, católica, crismada, participante de missa, às vezes diz o seguinte: esta é a minha sina, eu nasci para sofrer. Isso está equivocado. Ninguém nasceu para sofrer. Você não tem sina. Você não está predeterminado a passar por uma ou por outra coisa. Isso não é coisa da fé cristã. A fé cristã nos diz que nós somos criados livres. E por isso, à medida que vamos fazendo as nossas escolhas, de acordo também com o conjunto de circunstâncias nas quais estamos inseridos, nossas escolhas e as circunstâncias vão formando o que somos e o que seremos. Mas não que haja um determinismo. Eu tinha que passar por essa doença porque foi escolha de Deus. Não, não, não. Sua doença pode ser fruto da gordura que você comeu demais, do cigarro que você fumou demais, da sua vida sedentária que você teve, ou simplesmente um problema genético. Estava lá dentro de você, aquele mal, aquela célula defeituosa que fez gerar esse tumor. Não é porque Deus escolheu, não é predestinação. Mas tudo pelo qual passamos é preciso compreender como propósito. Aí é diferente. Ou seja, todo o resultado das nossas escolhas e das circunstâncias precisam ser lidas à luz de Deus. Lidas à luz de Deus não significa culpá-lo pelo que acontece, mas nos perguntar: o que eu posso aprender com isso? É muito diferente. Porque muitas das vezes você escolhe só coisas corretas. Você escolhe dirigir certinho na pista, não é? Não bebe, cuidadoso, vem um louco do outro lado, bêbado, e te atropela, acaba com o seu carro e às vezes com a sua vida. Você não escolheu, não tem culpa nenhuma, e não pode culpar Deus também, de modo algum. Mas se isso aconteceu, não foi escolha sua, foi uma questão das circunstâncias. O que podemos fazer? Interpretar isso à luz de Deus. O que eu posso aprender? O que eu posso aprender com essa dor? O que eu posso aprender com essa experiência? O que eu posso tirar dessa frustração? O que eu posso tirar deste grande prêmio que eu não esperava? O que eu posso tirar dessa amizade inesperada que surgiu e me levantou?
O que eu posso tirar dessa catástrofe natural que acabou de acontecer? Ler à luz da palavra. Isto é, ver em tudo isso que existe, pode existir e existe um propósito de Deus para a nossa instrução, para o nosso crescimento. Portanto, há uma diferença enorme de fatalismo e de predestinação para olhar ao mundo à luz da fé, olhar ao mundo à luz do propósito de Deus. E claro, procurando na palavra de Deus um sentido. Procurar na palavra de Deus não significa bibliomancia. Vocês sabem o que é cartomancia, né? Todo mundo sabe. Cartomancia, você joga as cartas e vamos ver o que a carta diz para você. Aí você tirou uma dama, tirou um valete, combinando. Aí quem joga as cartas, cada um tem o seu critério. Inventa e diz, eu estou vendo aqui um homem bonito no seu futuro. Esse, que é o Janiquino está aparecendo. Nossa, eu vejo que você tem um futuro muito negro. Depende. Nossa, eu estou vendo muitos problemas na sua vida. E quem que não tem? Isso se chama cartomancia. Tem gente que vai procurar na palavra bibliomancia. Vamos abrir a Bíblia e ver o que Deus se revela para mim. Vamos procurar aqui. Ou então faz leitura seletiva de capítulos e de versículos. E aí fica procurando nestes capítulos e versículos explicações para os acontecimentos da vida. E alguns dizem assim, padre, mas não está escrito lá na Bíblia que um só fio de cabelo não cai se não for por vontade de Deus? Então eu estou sofrendo nessa cama é por vontade de Deus. Leitura equivocada da palavra de Deus. A palavra de Deus é maior do que a Escritura. Escritura é o livro. A Bíblia, tem algum aqui? Tem, né? Muito bem. Isto aqui, isto aqui é uma escritura sagrada. Escritos, por isso que chama escritura. Isso é uma escritura sagrada. A palavra de Deus é algo que está além, é algo maior, é algo que brota da Escritura, mas precisa ver na sua completude. Eu não posso pegar um versículo, um capítulo, uma parte isolada da Bíblia, porque daí eu posso fazer algo contrário à palavra de Deus. Como já disse nesta comunidade tempos atrás, que se eu quiser eu encontro qualquer coisa na Bíblia, qualquer coisa. Justificação para os homens ter várias mulheres, né? Brinquei com isso aqui. Os homens podem ficar felizes. Aqui na Bíblia a maioria dos homens tem várias mulheres. Poligamia, aceito. Se eu pego isoladamente um texto. Eu posso ter escravos. Eu posso parar o sol. Posso fazer tantas coisas se eu pego isoladamente. Por isso preciso, como eu disse, ver a palavra, o conjunto. E este conjunto, a partir da primeira leitura ainda, nos leva a entender que tudo na vida precisa ser lido à luz da palavra de Deus, do propósito de Deus. Tudo o que acontece no mundo, não só estes acontecimentos aqui, não só os meus particulares, mas uma galáxia lá não sei aonde, que explodiu, ou o Sol voltou um planeta novo. Tudo isso deve ser lido à luz da palavra de Deus. Antigamente, quando nós tínhamos essas leituras na missa, o folheto da arquidiocese vinha com outros campos. Os mais velhos, tipo se a Gorete estivesse aqui, talvez ela ia se lembrar. Nós mais velhos nos lembramos deste canto, que não vem mais no folheto, é uma pena, cujo refrão dizia mais ou menos assim: é como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como um fogo que arrasa, tua palavra é assim, não
não passa por mim sem deixar um sinal. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Palavra que vem para o semeador. E aí nós chegamos no Evangelho. Um semeador que se põe a semear e joga semente em todos os tipos de lugares. Aqui, inevitavelmente, precisamos fazer uma contextualização para entendermos a profundidade desta parábola. Vocês que são jovenzinhos, com certeza não vão entender muito bem. Quem um dia já viu plantação ou roça, sabe que o homem do campo precisa preparar muito bem a terra, precisa ter cuidado com a terra e precisa plantar onde ele sabe que vai colher. Você não planta numa terra ruim. Hoje na comunidade João 23 eu disse, só para sorrir dos mais jovens, e o farei novamente, vocês mais jovens não sabem o que é uma matraca, né? Não sabem, mas os mais velhos sabem o que é uma matraca. Matraca é uma plantadeira manual. Sim, procure na internet que vocês vão ver o que é plantar com a matraca. Muito interessante. O homem da roça plantava com uma matraca. Hoje nós temos plantadeiras mecanizadas, com trator, etc, etc. Por que essa comparação? O homem de Israel não plantava como nós plantamos. O homem de Israel precisava estar atento, extremamente atento ao tempo. Ele tinha que conhecer o dia da chuva. Nós aqui no Brasil temos dificuldade, chove várias vezes ao ano. Naquela região de Israel chove 1 ou 2 vezes ao ano. 1 ou 2 chuvas. No máximo 4 chuvas. Por isso o homem tinha que estar extremamente atento para saber o dia que a chuva iria chegar, para ele lançar a semente. E era lançar mesmo, não era com matraca, não era com plantadeira, era jogada. Era assim. Jogar a semente no dia, à tarde anterior à chuva, para a chuva chegar no finzinho da tarde e cobrir toda a semente. E esta chuva seria suficiente para fazer germinar. Por isso, o homem prudente era um homem que tinha que ficar atento ao tempo para lançar a semente no dia correto. Porque se ele lançasse a semente e não chovesse aquela noite, os pássaros comiam no dia seguinte. Ou se não fosse aquela chuva que de fato iria molhar a terra, como a gente diz aqui no Brasil, se fosse só uma garoa, poderia não nascer a semente. E ele não teria outra semente. E a sua vida seria um grande fracasso. Aquele ano ele não poderia plantar mais, ao menos que eu fizesse empréstimo. E muitas das vezes, para fazer um empréstimo, vocês sabem o que eu tinha que fazer? Deixar um filho como garantia. Ia lá na cidade, pegava a semente de empréstimo e deixava um filho como garantia. No ano seguinte, se a semente não deu, eu tinha que deixar um outro filho. E em alguns casos ele deixava a mulher. Em muitos casos. E por último, ele daria a ele mesmo como garantia. Portanto, não era algo simples. Ele tinha que ser prudente. Entretanto, este semeador de Jesus é um imprudente. Ele sai a lançar a semente em qualquer lugar, inclusive à beira das estradas. Então, de quem Jesus está falando? Duas coisas metafóricas importantes. Primeiro, Jesus foi para onde? Saiu da sua casa e foi sentar-se aonde? Às margens do mar da Galileia. Mar, na tradição de Israel, significa lugar desconhecido, difícil. A expressão mar adentro, em todo o mundo antigo, significa mergulhar-se no desconhecido. Eles não tinham bússola, não tinham radar, não tinham sonar, não tinha nada. Então eles não sabiam, não tinha astrolábio, não tinha vela triangular, não tinha absolutamente nada. Então entrar mar adentro
era encontrar com as feras e com os demônios, ou então com o grande despenhadeiro das águas que caía, como pensava o homem daquele tempo. Mar adentro. Jesus vai para as margens do mar. Significa que ele está no meio da dificuldade. E o que ele faz? Sobe em uma barca. Aí muitos de nós imaginamos Jesus numa canoa lá do lado de fora e o povo lá na margem. Não se trata disso. A palavra barca no Evangelho de Mateus quer dizer a comunidade. A comunidade de Mateus que tem o nome de barca. Por isso Jesus sobe na barca. Ele entra na comunidade e se afasta mar adentro. Isto é, entra na dificuldade. E dali ele começa a pregar. Então quem que começa a pregar? A comunidade cristã. Aí agora que vem a prudência e a imprudência. A comunidade cristã deve lançar a semente só em terra boa? Não. Vocês têm que arriscar, cristãos. Ir a todos os lugares. Lançar a semente em todo tipo de coração. Anunciar para todos os povos. Mas e se os povos não se converterem? Não se preocupem. Lancem a semente. Mas Senhor, e se nós formos pregar para os gentios e eles nos apedrejarem? Não se preocupem, lancem a semente. Senhor, mas nós podemos sair de Israel? Essa era a pergunta das primeiras comunidades cristãs. Não se preocupe, vá e anuncie o Evangelho. E se as pessoas não gostarem de nós? Vão embora, em paz, mas lancem a semente. Senhor, nós fomos lá e pregamos. Nós fomos lá em Corinto. Para quem não sabe, Corinto era uma cidade na beira do mar, que, desculpa assim, era um porto cheio de muitas viagens, e era uma das cidades, digamos, mais polêmicas e cheias de todos os prazeres que vocês imaginarem. E deuses e religiões, e festas e etc. O etc não posso falar aqui que tem crianças. Mas, vamos nessa cidade de Corinto. Nós pregamos, eles se converteram. 3 meses depois voltaram tudo. Vai. Os espinhos cresceram juntos, sufocaram, mas também caiu semente em terra boa. Portanto, este é o ânimo que Jesus dá às primeiras comunidades cristãs. Vocês devem anunciar. Vocês devem pregar, mesmo para quem pode não acreditar em vocês. E isso é algo muito interessante, porque as comunidades cristãs queriam pregar apenas para quem fosse se converter. E aí, terceira parte da nossa reflexão de hoje, olhemos para o nosso mundo de hoje, do ponto de vista da igreja interna. Primeiro, temos os mesmos pensamentos das primeiras comunidades cristãs. Isto é, nós queremos ter sucesso. Queremos pregar só para quem se converte. Queremos que nossa comunidade cresça sempre. Que todas as pessoas batizadas fiquem na igreja. E muitos catequistas entram em desespero. Formamos uma turma de 15, padre. Foi tudo embora, só restamos 2. Lance a semente. Importa não. Depois que cada terra tem um tempo de germinar. Cada tipo de semente tem um tempo de germinar. Vocês sabem que a semente da cigarra, o ovinho da cigarra, passa 1 ano, né, na terra. Nasce no ano seguinte. O grão de arroz é de 4 a 5 dias. O feijão é mais rápido. O milho também é de 4 a 5 dias. A manga, caroço de manga, gasta quase 40 dias. Cada semente também tem um tempo. E cada terra também tem um tempo. Então lance. Não se preocupe demasiadamente com o sucesso do trabalho pastoral. E hoje a igreja, desculpe dizer, essa parte depois ser dita assim, a igreja passa por um momento que às vezes somos todos levados a buscar o sucesso. Padre bom é que faz sucesso. Padre bom é que enche igreja. Padre bom é que ganha muita oferta.
Padre bom é que constrói templos bonitos e novos. Padre bom é que faz aumentar o dízimo. Comunidade boa é aquela que fez uma festa e arrecadou muito. E às vezes a gente começa a medir nossa atuação pastoral só pelo sucesso. Catequese boa é aquela que crismamos 15 e os 15 estão aqui na igreja. Comunidade boa é aquela que todos os jovens já são dizimistas. E assim por diante. E somos tentados a ir somente naqueles que vão me dar retorno. Quando você chega perto de um grupo, que você fala, não, esses aqui, se escapar um ou dois, vamos perder tempo. Não, vamos procurar gente que vai dar retorno. Tentação de todos nós da comunidade e minha, viu? Das grandes. Inevitavelmente. Mas o Evangelho diz exatamente o contrário. Essa imprudência significa fé. Acreditar, mesmo naqueles que parecem que não vão corresponder. E aí vem a última dimensão da nossa reflexão de hoje, que é, existe, e precisamos refazer sempre esta fé interna, o lançar espiritual, pessoal. Porque nós queremos também lançar sementes, isto é, acreditar só em quem acredita na gente. Isso é de todos nós, viu? Amizades. Eu tinha uma amiga tão sincera, um dia contei uma coisa para ela e ela contou para os outros, nunca mais tem amizade. Lancei a semente, não produziu o fruto, nunca mais lanço, me fecho a amizade. Tive um filho, me deu trabalho demais, padre, não quero ter filho mais não. Deus me livre, barriga cresceu, deu um tanto de estria, chorei de noite. Nunca mais. Arrumei aquele emprego, trabalhei que sou um louco, me dediquei na empresa, depois fui mandado embora assim de uma hora para outra, nunca mais me dedico à empresa, faço só o mínimo necessário. Arrumei aquele empregado, nossa, mas como eu fui bom, ele saiu, me levou na justiça, o próximo agora eu vou tratar ferro e fogo. Namorei uma vez, fui traído, nunca mais namoro. As pessoas não fazem muito não, né? Meu marido me traiu uma vez, nunca mais confiei nele. Minha mulher me traiu uma vez, padre, eu suspeitei que ela me traiu, nunca mais foi a mesma coisa. Que é isso? Você não vai lançar a semente de novo? Será que a terra não muda? Será que as pessoas não se refazem? E por isso eu quis começar esta missa hoje com esse gesto sacramental da absolvição. Para dizer, somos lavados no sangue do Senhor para esta vida nova. Difícil é quem vos fala. Não pense que eu sou esse exemplo de pessoa não, viu? A gente vai numa comunidade, às vezes o povo trata a gente mal. Acontece. Às vezes eu vou celebrar em algum lugar, as pessoas tratam a gente mal, do tipo assim, ah, você veio? Ah, se não tivesse vindo, não fazia diferença não. Sim, já me aconteceu várias vezes. Chegar na comunidade para celebrar, ah, você veio, que bom, mas quando você não veio, a gente celebra do mesmo jeito. Sim. E a minha vontade é de quê? Não voltar lá nunca mais. Afinal de contas, comigo ou sem mim, vocês vivem do mesmo jeito. Que diferença eu faço? Mas não posso. Tenho que me dobrar e dizer, é preciso refazer. E aí nas nossas relações mais amplas, por exemplo, de relações com as pessoas do mundo, existe hoje no nosso meio um discurso de que os desonestos é que ganham, e a gente começa a entrar por aí. Fui honesto um tempo, alguém foi desonesto comigo, você desonesto também. Eu estou vendo os desonestos subirem, não vou mais apostar na desonestidade, na honestidade.
Lá no meu serviço, lá no meu trabalho, eu tento dar um testemunho de vida, mas o que eu vejo é todo mundo aprontando. Vou aprontar também. Eu não vou falar mais de bondade nem de amor. Não vou lançar mais a semente. Por isso nós precisamos refazer, ou ter essa imprudência, que na verdade é a fé do semeador. Continuar apostando no bem, mesmo quando tudo parece ser o contrário. Difícil. Em duas situações, na frustração e na dor. Principalmente quando morre alguém que você ama. Que você ama de verdade. E morreu. E você rezou, pediu a Deus, gritou, implorou, e a pessoa morreu. Dia desses fui fazer uma encomendação de um corpo de um jovem cuja a família, um parente, trabalha aqui nesse posto dos Correios. A gente brinca com algumas coisas e quando vê um fato, parece fato idêntico, a piada parece não ser verdade. Ele morreu atropelado por uma ambulância. E a gente às vezes brinca, né? O cúmulo do absurdo, ou o cúmulo da falta de sorte, morrer atropelado por uma ambulância. Ele morreu atropelado por uma ambulância. Jovem, 27 anos, vai fazer 28 na semana. E você olha para aquele jovem e se pergunta, ele estava rezando, preparando o casamento. E às vezes a gente se sente frustrado. Eu não vou mais acreditar nesse Deus, não. Mesmo com todas as rezas. E aí o Padre Zezinho tem uma música muito bonita que nos ensina a entender estes momentos, que eu já até cantei uma vez aqui nesta comunidade. É aquela música que eu juro que eu briguei com Deus. Eu não sei cantar, mas eu não sei cantar esta música, outras também não, mas tudo tanto faz. Mas, a letra dela diz mais ou menos assim: eu juro que eu briguei com Deus, depois daquela morte repentina num farol, depois que dos meus olhos Deus levou a luz do sol, depois daquela perca sem aviso e sem sentido, eu juro que eu já duvidei. E ele diz, e aí ele amplia e diz: eu juro que eu briguei com Deus quando ele não viu nem me escutou lá do hospital, eu juro que eu fiquei de mal. Doeu demais, e quando dói do jeito que doeu, a gente grita, implora, põe para fora aquela dor e desafia o Criador e quem se mete a defender. Comigo não foi diferente do que foi com tanta gente que perdeu algum amor. Briguei com Deus. Briguei com Deus. Então, às vezes a gente briga, é passível, mas é preciso também retornar. E retornar na esperança de que mesmo eu não colhendo os frutos da minha bondade, outros colherão. Dias atrás, tinha um padre do nosso grupo, que o Pedro Paulo Taleb deve conhecer muito, que é muito engraçado, chamado Henrique De Martini. De Martini gosta de plantar coisas. De Martini está já nos seus 70 e dias atrás foi à chácara plantar uma muda de baru. Vocês não sabem, mas baru gasta 30 anos para começar a produzir. E baru demora. Alguém começou a brigar com ele e a encher o saco. De Martini, para que você está plantando baru? Planta bananeira, que é mais fácil, são um ano. E ele disse: seu imbecil, eu já não comi baru que os outros plantaram? Alguém vai comer o meu. Ele é muito divertido, sempre assim, cheio de piadas. E enfim, ele gosta de plantar coisas, essas árvores. Pode ser que o baru nem vá crescer, mas simbolicamente fiquei olhando para ele com todo o entusiasmo de plantar uma muda de baru. E aí eu me lembrei de uma outra canção que também vinha cântico nos folhetos antigos, tinha uns cânticos melhores para a gente entender a liturgia.
E um canto que dizia assim: põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, as plantas para o irmão. É isso. Esta deve ser a vida. E por fim, nós estamos, seu Limousino me disse ali, não fala de futebol hoje não. Eu disse, eu vou encerrar com uma metáfora sobre o futebol. Duas coisas. Estamos no momento que parece haver este sofrimento nacional. E há, sem dúvida. Gostamos da arte, gostamos do futebol, não há problema algum sofrer com isso. Aliás, se engana quem diz que isso é um grande circo. Nós vivemos de circo. Nós vivemos de arte. O comunismo caiu, e olha que eu já fui bem marxista, viu? Porque ignorou que o homem precisava de arte, que bastava pão. A gente precisa de arte, de espetáculo, de música. Mas tudo é uma grande mentira. O cinema é uma grande mentira. E você torce para o X-Men? Não é assim? Aliás, toda arte é uma grande ilusão. Mas nós precisamos dela. Afinal de contas, o que te faz você parar diante de um quadro de Monet, de Picasso, e ficar lá? Não é uma grande ilusão? Não é uma grande mentira? Ou no fundo, existe alguma garota desfilando na praia de Ipanema para você gostar do Tom Jobim? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, menina que... É assim. Por final de contas, cadê uma menina bonita que estava aqui na frente? Uma do cabelo loiro, como é que ela se chama? Jaqueline, você está aqui? Vem cá. Olá, Jaqueline. Por favor. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui, Jaqueline. Isso. Pode vir aqui na frente mesmo. Tadinha, vai ficar com vergonha. É só pra você ficar com vergonha mesmo. Não, não é não. Eu tive essa ideia na hora que eu cheguei. Olha que coisa. É coisa mais bem que Jaqueline. Jaqueline, você nasceu com esse cabelo dessa cor? E com esse rosto todo cheio de pau assim, bonitinho. Também. E com essas, como é que chama isso? Cílios. Rímel. Você já nasceu com coisa assim? Pra que você faz isso? Fica bonito. Pra ficar bonito. Pronto, pode ir embora. Isso é o quê? Arte. As pessoas querem ficar bonitas. E ela ficou linda, não ficou? É. Nós fazemos isso. Nós precisamos de arte, portanto, o futebol foi uma grande arte. Tem mentira, tem espetáculo, tem gente que rouba. Tem. Como muita gente ganha dinheiro no show. E daí? Você não paga o ingresso de... Vocês aqui não, mas eu já ouvi dizer que tem gente que paga ingresso de R$100 para ir num show. Não tem gente ganhando dinheiro do mesmo modo? Arte. Nós precisamos disso. Do violãozinho sentado, a violinha à tarde. Por isso a gente se reúne com os amigos e bota uma música. Portanto, vamos olhar para o futebol e, apesar de todas as dificuldades, entender que nós precisamos. Mas para encerrar, na arte e no esporte precisamos aprender a perder. O cristão que não está disposto a aprender a perder, ainda não se tornou cristão. Aquele ali, aos olhos de muitos, foi um grande perdedor. No esporte é assim. Ontem muitos disseram que vexame.
o jornal Olé da Argentina e Gazeta dello Sport da Itália, Holanda humilha o Brasil. E um estúpido de um jornalista do Pânico fez a seguinte pergunta para o Filipão: Filipão, o que você pensa em fazer? Hoje a laranja ganhou do bagaço. O que você tem a dizer a esse respeito? Eu disse: nada. Estupidez. A Holanda jogou bem, com um time de craques. Parabéns para eles. É assim que nós temos que encarar. Agora começam a inventar teoria da conspiração. Que alguém vendeu, que comprou, que não sei o que. Gente, vamos ser mais inteligentes. A arte é assim. A Daiane da Silva preparou 4 anos e caiu no dia do seu salto perfeito nas últimas Olimpíadas. A Jade, que é a melhor lá naquele cavalinho lá, errou o cavalo. E chorou. E eu chorei com ela. Porque eu sei do treinamento dela. Nós precisamos disso, de arte. E de aprender que arte e esporte vai e vem. E precisamos apenas... ficamos tristes hoje? Sim. Mas não entrarmos nesse jogo de escárnio do outro. Como esse jornalista estúpido fez com o Filipão. Por isso, para encerrar, cuidado. Vamos brincar, fazer gozação, mas com o seguinte critério: quando você leva uma pancada na cabeça, você cai e chora. Se alguém chega e faz uma brincadeira gostosa com você, alivia a dor, não é? Mas se ela faz uma brincadeira dura, o que te faz? Dói mais. Esta é a grande diferença entre a diversão gostosa, a brincadeira, a gozação sadia e o escárnio. Vamos ter cuidado, porque cristãos que somos, precisamos aprender a confiar. Não deu dessa vez? Pode não dar da outra. E da outra de novo. Mas um dia, quem sabe? É assim que nós vivemos. Nessa esperança da semente lançada. Neste sentido, então, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.